Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu estou quase encerrando a minha exposição neste Evangelho, capítulo 20. Hoje eu estarei falando, deixa eu ver aqui, a respeito da ressurreição de Jesus. Então, tem mais um capítulo ainda, que é o capítulo 21. Provavelmente 2 ou 3 vídeos estarei aí encerrando o Evangelho de João. Vamos lá então. Está aí na tela. Ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Linda esta passagem. Linda, linda. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O interessante é que a palavra grega para dia da semana, no primeiro dia da semana, aqui, a palavra grega para no primeiro dia é um adjetivo mia, que é apenas um. E dia da semana é sabaton, sabaton. Então, logo após o sábado, logo após o sábado. Inclusive, Mateus, ele fala desta forma: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, logo depois do sabaton, e passado o sábado, Marcos diz, Marcos 16, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Lucas diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então, era logo depois do sábado, ao despontar do dia. Porque o sábado, ele terminava depois das 6 horas da tarde. Então, já era noite, provavelmente. Nós estamos aí, a morte de Jesus foi no mês de março, abril. É o mês de Abib, 14º dia. Então, provavelmente aí 6 horas da tarde ainda vai estar anoitecendo já. Então, o sábado ele terminava já no final do dia. Vamos lá. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então quem é que foi? Maria Madalena. E diz também que ela não estava só. Eu já li os textos. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé. Lucas diz que era algumas
com outra. No primeiro dia foram ao sepulcro, elas foram ao sepulcro, então está no plural. Então foi somente uma mulher, foram várias. Mateus diz que é Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Então não foi somente Maria Madalena que foi ao sepulcro. Algumas mulheres foram com ela. Então, ainda escuro, ele viu que a pedra estava revolvida. Revolvida aí o termo grego é tirado, alguma coisa da tampa, porque tem duas palavras para revolvida, que é de dentro de, e a outra palavra é sepulcro, tumba. Então é tirado de cima, tirado para fora, como disse a natureza. Então ela viu que não estava mais ali a pedra, ela foi ter com Simão Pedro. Interessante que sempre eles viam em Simão Pedro uma liderança. É interessante. Parece que a liderança ela já se desponta naturalmente. Um líder, ele desponta no meio de um grupo de pessoas, assim, de uma forma muito natural. Pode ver que Jesus nunca nomeou Pedro como o líder do grupo. Na sua falta, não. Ele era o mestre. Mas pode ver que na falta de Jesus, quando as mulheres voltaram, em quem elas foram primeiro? Simão Pedro. Porque viam em Simão um líder. Porque Pedro, ele falava muito, ele articulava, ele argumentava, ele questionava. Pedro era um homem de Deus, um homem de Deus, um apóstolo autêntico de Cristo. Apesar dos seus deslizes, mas ele era um homem de Deus. Ou seja, quem é de nós que não comete alguns deslizes? Todos nós cometemos pecados. E não foi diferente na vida de Pedro. Mas ele foi um servo de Deus, um discípulo de Jesus que destacou na liderança. Por isso, as mulheres foram logo e correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Então, primeiro Pedro e depois, logo em seguida, João. Pode ver que no início do livro de Atos, em quem a atenção está voltada para Pedro e João, esses dois homens de Deus. Mas primeiramente a Pedro e logo em seguida em João. Vamos mais adiante. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então, quando as mulheres deram ali a notícia, olha, o sepulcro foi violado, não tem nada lá. Isso despertou a curiosidade dos discípulos. Pedro, porém, vamos ver lá em Lucas 24:12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Isso é registro de Lucas. Já o João, ele é muito sintético aqui nesse primeiro momento, mas depois João, ele dá mais detalhes. Vamos continuar lendo. Então, saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. E ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Interessante. Quem saiu na frente foi Pedro.
E o detalhe é que somente João traz esse detalhe aqui. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, quem era o outro discípulo? Aquele a quem Jesus amava, o próprio João. João não gostava de citar o seu nome. Interessante essa característica de João. Ele não gostava de se destacar, de ficar em evidência. Não, ele não gostava disso. Ele fazia um outro discípulo, deixando assim uma interrogação: quem será este? Mas devido ao fato dele ter escrito este evangelho, a única pessoa que sabia do caso era João. Por isso era este discípulo. Então ele correu mais depressa e chegou primeiro. Então quem chega primeiro dos homens no sepulcro? João. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Parece que ele chegou na porta ali, ele abaixou, deu uma olhada e só viu somente os lençóis de linho. O termo grego aí otonion. Otonion é um substantivo, pedaço de linho, pequeno tecido de linho, tiras de linho, tiras de tecido de linho para enfaixar o morto. Então, ali estava provavelmente as faixas de linho que eram usadas para enrolar o morto. Estavam ali. Pode ver que ele usa duas palavras aí, que era otonion e queimai. A palavra queimai é esta aí que está do lado direito também. Alguém sepultado. As tiras de linho usadas para enfaixar alguém que estava sepultado. Todavia não entrou. Então, pode ver que o próprio João, no capítulo 19, versículo 40, ele: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. Interessante desta narrativa aí de João que diz que João correu na frente e chegou primeiro. Ele abaixou, deu uma olhada lá dentro, viu os lençóis, mas não entrou. Pedro não. Vocês viram que Pedro chega sempre, entra lá e Pedro chegou e entrou logo. Entrou logo no sepulcro e viu. Ele também viu os lençóis. A mesma palavra grega, otonion. Essas duas palavras aqui, otonia keimena. Otonia keimena. E o keimena aí é um verbo. Faixas do sepultamento. Lucas diz o seguinte: Pedro, porém, se levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Isso aí é Lucas, capítulo 24, versículo 12. Mas interessante que ele não diz aqui que ele correu juntamente com João. Só João que diz isso aqui. Interessante. E o lenço, aí, tem outro detalhe aqui. Além das faixas estavam enrolando, ou lençóis, estavam, porque a ideia que nós temos aqui de lençóis é um tecido grande que enrola a pessoa. Mas na Bíblia aqui, essa ideia de lençóis aqui são faixas de tecido de linho usada para enrolar o morto. Agora tem um lenço que está no versículo 7.
e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então parece que além de enrolar o corpo do defunto, do morto, com as faixas, eles colocavam um pequeno lenço, um pequeno pedaço de tecido sobre a cabeça da pessoa morta. Porque a palavra lenço aí no grego é soldário. Mas um detalhe é que soldário, ele é de origem latina, não é de origem grega esta palavra. Por isso que hoje na Igreja Católica tem aí o Santo Sudário, porque é de origem desta palavra aqui, que é do latim. Soldário é um lenço, tecido para secar o suor do rosto e para limpar o nariz, e também usado para enfaixar a cabeça de um cadáver. Então o lenço estivera sobre a cabeça, que falei, esta palavra aqui, que falece, e que não estava com os lençóis. Aí a palavra agora lençóis aí no plural é otonion, totalmente diferente de lenço. Lenço é soldário e lençóis é otonion, mas deixado no lugar à parte. Vamos mais. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro. Novamente João, ele não declarando abertamente o seu nome. Interessante aí. Ele não declara abertamente quem era esse discípulo. Então entrou também um outro discípulo, aquele que Jesus amava, e que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Opa, tá aí. Creu. Mas creu em quem? Vamos mais. Pois não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Creram então, não creram na ressurreição, pois o 9 vai justificar que eles não compreendiam a respeito da ressurreição dos mortos. Eles creram nas palavras das mulheres. Eles creram na notícia trazida pelas mulheres que chegaram logo no romper do dia. Eles não creram na ressurreição no primeiro momento. Está bem claro o texto aí. É só ler o texto. O que eles viu e creu é o seguinte: na notícia dada pelas mulheres. Olha, nós fomos ao sepulcro e o corpo não está lá. Opa, vamos lá ver. Quando eles chegaram, viram e creram nas mulheres que haviam dado a notícia de que o corpo não estava mais ali. Pois ainda, olha aí, pois aí é visto que, porque ainda, é uma explicação, é uma conjunção, é uma partícula primária, é uma conjunção. Pois, porque ainda não tinham compreendido, e a palavra aqui é eido, percebido, discernido, descobrido as Escrituras, grafê, que era necessário ressuscitar, anisteme, levantar dentre os mortos, palavra grega, dentre os mortos, nécros. Porque as Escrituras já estavam registradas. Salmo 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Por isso que tem um credo apostólico que diz que ele desceu ao inferno. Mas inferno aqui, nós temos que entender que a Bíblia, quando a Bíblia fala de inferno nas Escrituras, ela não está falando do inferno de sofrimento. Quer ver? Vamos pegar, eu tenho outra Bíblia aqui, eu vou pegar o versículo 10.
está lá em, como eu já disse, Salmo 16:10, e ele usa: pois não deixará minha alma na morte. A alma lá no hebraico é nefesh. Nefesh é um termo hebraico para designar alma, ser vivo, criatura, é um substantivo feminino. E morte lá no hebraico é um substantivo feminino também, que é Sheol. Sheol é o quê? Sepultura. Lugar dos mortos, não é lugar de sofrimento. Então, inferno, quando se tem alguma tradução que traz inferno, não é lugar de sofrimento, é a habitação dos mortos, é o lugar dos mortos. Tem um versículo que Jesus falou assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a minha igreja. E ali, as portas do inferno, não é o inferno. Hoje a ideia que se tem de que o Satanás, ele habita em um lugar o que chamado inferno, e ele é o rei do inferno, de lá ele comanda, faz isso, faz aquilo, é uma ideia antibíblica. Não está na Bíblia que Satanás, ele é o rei do inferno e ele impõe sofrimento às pessoas que lá estão. Não existe isso na Bíblia. Quando fala, tem a palavra Geena, que traz a ideia de lugar de tormento, lugar que queima, Geena. E quando a Bíblia fala no Novo Testamento, alguns lugares de habitação dos mortos, deveria trazer a palavra Sheol. Sheol, no hebraico, é habitação dos mortos. Por isso, a melhor tradução aqui para Salmo 16:10 deveria ser o seguinte: pois não deixará a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque o termo hebraico para corrupção e é shahat. Shahat dá a ideia de cova. Meu corpo ficar parado na cova. Não deixarás a minha alma na morte, na sepultura, nem permitirá que o teu santo veja a ideia aqui é de degradação na cova, mas o nome ainda continua lugar dos mortos. É quase uma redundância. Na nossa língua portuguesa seria redundância, porque morte lá no hebraico é, como eu já disse, Sheol, e corrupção é Shahat. Shahat também é ideia de destruição, cova. Então a ideia é que alguém foi colocado em uma cova, em uma habitação, uma sepultura, e ali ele começa a ser destruído, a deteriorar. E é isso aqui, que eles não tinham compreendido as Escrituras. Então os discípulos não compreenderam as Escrituras que falavam a respeito de Jesus. Eles não compreenderam. E sempre Jesus citou, em algum momento do seu ministério, que ele morreria. Tem um versículo lá em Atos, capítulo 2, versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Isso aqui é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Agora sim, Pedro, agora, depois da descida do Espírito Santo, ele compreendeu claramente que o salmista, ao compor esse hino de louvor a Deus, no Salmo 16, esse salmo específico, ele estava falando do Messias, que ele não seria deixado na sepultura e o seu corpo não passaria pelo processo da decomposição, mas ele ressuscitaria. E os discípulos não compreenderam isto.
Então veja que a compreensão das Escrituras não é fácil. Depende do Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar, nos esclarecer a respeito das suas verdades. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo, deixa eu voltar aqui. No próximo vídeo eu vou falar a respeito da aparição de Jesus para Maria Madalena. Então Jesus parece primeiro para Maria Madalena. O interessante é que quando elas chegam, a narrativa é o seguinte, pode ver que quando nós iniciamos o capítulo 20, logo no início diz que as mulheres foram ao sepulcro. Será que essas mulheres voltaram de novo para o sepulcro? E nessa segunda vez elas viram a Jesus? Ou se elas foram lá rapidamente, fizeram análise, voltaram e deram notícia para os apóstolos? É o que nós vamos descobrir no próximo vídeo. Porque o João, ele fala que as mulheres foram ao sepulcro e trouxeram notícia que o corpo de Jesus não estava lá. Alguém o tinha levado e não sabia onde puseram. Esse é a primeira notícia. E aí os discípulos vão lá e descobrem que o corpo não está mais no sepulcro e voltam para casa. E agora, neste texto aqui, já vai informar que Jesus aparece para Maria Madalena. Nós vamos entender isso nos mínimos detalhes no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.